trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos, e como sempre, nós estamos aqui para gravar mais um bate-papo com historiadores, pesquisadores e educadores. A convidada de hoje é a Joana Gondim Garcia, ela é graduada em Pedagogia, mestre em Educação e doutoranda em Educação. Ela vai falar hoje um pouquinho sobre o seu trabalho, que é sobre Maria Junqueira Schmidt, um projeto de fé em favor da família. Joana, seja bem-vinda, o espaço está aberto para você, e para começar, quem foi Maria Junqueira Schmidt? Fala um pouquinho para a gente. Oi, João. Oi, pessoal. Eu quero agradecer primeiro o convite, né? E agradecer você, João, pela valorização do trabalho. Então, vamos falar um pouquinho quem foi a Maria Junqueira. Bom, primeiro eu acho importante falar que esse trabalho ele surgiu, né, da minha pesquisa de mestrado, iniciada em 2016 pela Universidade da PUC do Paraná, então orientada pela professora Evelyn de Orlando. E esse trabalho, então, inicialmente, ele foi desenhado a partir das fontes que a gente tinha da Junqueira, né? Inicialmente, esse trabalho seria voltado ao programa de rádio que a Maria Junqueira tinha, né, na Rede MEC, e aí depois a gente não conseguiu essas fontes, então a gente partiu para as fontes escritas, impressas que a gente tinha dela, né? E a Maria Junqueira, quem foi a Maria Junqueira? A Maria Junqueira foi uma mulher, né, de família razoavelmente de classe média alta, que estudou na Europa, e a Maria Junqueira estudou dos 7 anos até seus 20 e poucos anos na Europa e veio para o Brasil. Quando ela vem para o Brasil, ela começa a se inserir no movimento de católicos. A Maria Junqueira se autodenominava católica, né? Então, por isso que a gente fala que ela é uma intelectual católica e muito influente no campo educacional brasileiro, inclusive, né, com os chamados pioneiros da educação, né, Fernando de Azevedo, o seu Amoroso Lima. Ela tinha um trânsito muito grande com eles, né, uma aproximação, e a Maria Junqueira começou a se inserir tanto no ambiente católico quanto no ambiente educacional. E como a Igreja Católica estava percebendo, né, uma perda, né, nesse ambiente, a Igreja Católica começou a se inserir de outras maneiras, né? E aí começou, então, ali ela estava perdendo um pouquinho de espaço, então ela começou a formar um quadro de intelectuais católicos, né? E aí, para isso, ela começou, então, a Maria Junqueira utilizou desse espaço e começou a produzir materiais voltados tanto à educação quanto à família. Então, ela se conectava nesses dois ambientes. Está instável, tá? Voltou, João, estava instável. Então, ela começou a se inserir nesse ambiente, produzindo materiais voltados aos educadores e às famílias, né, aos pais. Legal. Joana, uma pergunta. Você falou que ela tinha um programa na Rádio MEC, né? Você chegou a acessar essa documentação e o que era esse programa especificamente? Assim, era um programa educativo e ela tinha acesso a uma grande... Porque naquele período o rádio era muito forte, né? E como que ela... Porque eu li um pouco do seu trabalho, ela trabalhava com um projeto de educação para famílias, né?
E como que ela abordava isso? Porque eu entendo que ela teve um processo que ela trabalhou no rádio, depois ela foi para o mercado editorial, e isso é muito interessante, né? Porque hoje nós vemos a dificuldade que uma mulher tem de estar no ramo editorial, e ela, na década de 30, já estava nesse ramo. Eu queria que você falasse um pouquinho assim para mim, o que era esse projeto de educação, que era baseado, né, no tripé de Deus, Pátria e Igreja, e como que isso, ela tentou aplicar isso no rádio, e como ela tentou aplicar isso no mercado editorial, com a publicação dos livros dela. Eu sei que é uma pergunta muito extensa, mas, assim, porque é muito interessante, né, a gente ter essa noção que ela tentou utilizar dos meios de comunicações que existiam na época, né? Hoje a gente tem as mídias sociais, tem Facebook, Instagram, né? Na época, o principal meio de comunicação era o rádio. E como ela teve acesso a isso, né? E como que ela propagou essa ideia desse projeto de educação? Bom, então, a gente precisa entender que cada período, né, cada tempo, cada época, ele é feito de movimentos especiais daquele período, né, de muito característico. Então, a aposta da Igreja Católica naquele período para recuperar os espaços que ela estava perdendo com a República, com os movimentos, né, mais modernos, né? Qual que era a aposta? Por que ela estava perdendo, né? É importante a gente falar. Porque os divórcios estavam crescendo, né? As mulheres estavam entrando fortemente no mercado de trabalho, a homossexualidade era um fator que influenciava, a criminalidade, as questões da juventude que estavam emergindo. Então, era um movimento moderno, né? Que estava modificando a sociedade naquele período. E aí a Igreja Católica estava perdendo esse espaço, então havia um projeto, né? Um projeto de quê? De que para se retomar isso com as famílias, a partir das famílias, né? E para isso a educação era um fator primordial. Então, a Maria Junqueira, junto com a Igreja Católica, né, que a gente tem que pensar também que a religião e que o catolicismo também era uma forma de chancelar a entrada da mulher na sociedade, né? Então, a Maria Junqueira se utilizou dessa ferramenta, né, a partir dos impressos. E eu acredito que a rádio e os programas de rádio, como não eram todos que tinham a televisão, foi uma ferramenta que o período proporcionou para ela. E ela, se utilizando disso, como ela trabalhava com a educação, né, e tinha a chancela da Igreja Católica, ela acabou utilizando isso como entrada nesse movimento que estava rolando no período. Qual que era o objetivo? O que ela buscava? Não só ela, porque o projeto não era só dela, o projeto era de intelectuais católicos, né? Então, ela estava nesse movimento. Então, poucas mulheres estavam nesse movimento católico, né? Se a gente pudesse conversar com o pessoal que está assistindo agora, né? Se a gente estivesse ao vivo conversando com o pessoal, a gente poderia jogar no chat a seguinte pergunta. Quando eu pergunto de intelectual, qual é o primeiro nome que vem na tua cabeça? A gente teria 99% de homens, de nomes masculinos, né? De nomes de homens surgindo. E quase 100% de nomes de homens brancos, né? E aí, se surgir alguma mulher nesse meio, a grande maioria são mulheres brancas, né? Então, a gente tem uma característica muito marcante de que o intelectual ele quase sempre é homem. Então, a gente precisa quebrar com esse pensamento, né, que já está bastante ultrapassado e quase que normatizado, e que a gente hoje vem trabalhando
encontra. Então, quando a gente trabalha com a história das mulheres, e eu especificamente trabalho com a história da educação das mulheres, né? Então, a gente precisa pensar nessa outra vertente. Então, quando eu fiz a pesquisa com a Maria Junqueira, foi realmente de colocar ela como uma intelectual católica, porque ela se autoafirmava católica e se utilizava desse espaço como espaço de reconhecimento e de representação de uma intelectualidade, né? Talvez, não sei, se a Maria Junqueira não se autodenominasse católica, talvez o espaço que ela ganharia fosse outro, né? Porque no início da carreira dela, quando ela vem da Europa para o Brasil, ela começa a escrever sobre mulheres e não católicas, né? Mulheres do Império. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né? De que talvez, naquele período, para a gente poder ser reconhecida como mulher, como uma mulher intelectual, eu precisava usar das armas que o período me disponibilizava, né? Então, hoje em dia, as mulheres têm muita dificuldade de se inserir nesse campo intelectual, ainda tem, né? Se a gente olhar para as universidades, o número de mulheres é ainda menor do que o número de homens, e quando a gente olha para o número de mulheres brancas, é muito maior do que o número de mulheres negras. Então, a gente precisa, sempre quando estuda mulheres, fazer essa distinção, né? Não é porque eu estou falando de mulheres que eu estou falando de todas as mulheres, não são todas as mulheres. Ainda dentro do espaço feminino, existe uma diferenciação, né? Existe uma diferenciação muito grande, né? De mulheres brancas e de mulheres negras. Uma né? coisa... Então, é importante a gente falar isso. Então, só retomando a tua pergunta, para eu tentar responder tudo, João. Então, o que se buscava com esse projeto? Que não era um projeto só da Maria Junqueira, era um projeto católico, um projeto político, né? Político e católico, então, que buscava, então, uma responsabilidade social, né? Então, ele circulou essas ideias de educação, né? De família, família tradicional, né? Pai, mãe e filhos. Então, dentro desses impressos e dentro desses programas. Lembrando que não era só para as famílias, e essa circulação dessas ideias, ela se estendia para as escolas. Inclusive, a Maria Junqueira, junto com o grupo católico, projetou, né, a Escola de Paz. A Escola de Paz era uma escola, né, um grupo de professores, de pais, que semanalmente se reuniam para discutir alguns assuntos sobre a juventude, sobre a educação dos filhos. Bem interessante, que era uma ideia de comunidade, de discutir alguns assuntos, eles tinham algumas pautas já, tinham materiais, e esse grupo debatia esses assuntos que estavam emergindo na sociedade. Mas o mais importante dizer, que foi encontrado na pesquisa, né, com essa pesquisa, que esse projeto não era um projeto da Maria Junqueira, né? Esse projeto, aqui no Brasil, não reconhece a Maria Junqueira como precursora desse projeto. Então, isso foi um fato, né? E também o que eu levantei nessa pesquisa é que esse projeto já havia sido encampado na França pela Marguerite Verrine Lebrun, né? Então é uma outra mulher que eu levanto na pesquisa que debatia os mesmos assuntos, que também se utilizava da ferramenta religiosa para ser inserida no campo intelectual
e também ela produziu, ela projetou um projeto, o mesmo projeto de escola de paz na França. Então, isso também é um dado muito importante da gente falar. Que coisa interessante, né? A gente percebe também muito essa questão de pegar essas ideias do exterior e tentar aplicar no Brasil, né? E uma coisa que eu acho muito legal também, que você falou, que esse tema é tão atual, né, na política nacional, né? A questão da família, da educação, né, num conceito de família, né? Eu acho que isso é muito interessante e esse tema é muito atual. Uma questão também que eu gostaria de levantar, a Junqueira chegou a possuir escola? Ela chegou a aplicar isso em alguma Não. escola? Ela, na verdade, ela não tinha uma escola, né? Mas ela atuou em algumas escolas, né? Ah, legal. Então, pelo que eu entendo assim, ela era mesmo uma intelectual, ela vivia da produção acadêmica dela, ela não tinha um emprego fixo como professor em determinados locais. Tinha. Ela fez um concurso público, era professora numa escola bastante famosa do Rio de Janeiro e atuava como professora de inglês, francês também. Na verdade, a Maria Junqueira, se eu não estou enganada, como eu estou com a minha cabeça em outra mulher, mas se eu não estou enganada, ela falava 3 línguas, né? Então, mas a produção dela foi fortemente para o inglês, né? Ela tinha material didático também, ela atuava numa escola, inclusive, no período, ela se utilizou das ferramentas tecnológicas daquele período de maneira que não eram utilizadas, né? Então, como ela é professora de inglês, o que ela fazia? Ela levava o rádio, né? A música, ela levou a música para dentro da sala de aula. Então, o uso de uma tecnologia que não era comum no período. Como ela se formou fora do país, talvez isso fora do país era mais comum, né? Mas a produção da Maria Junqueira não foi só para essa coleção Família, que foi a que eu pesquisei, né? Que era uma coleção com vários títulos, com 24 títulos, era uma produção de 99,9% uma produção masculina, a Maria Junqueira, pela editora Gir, né, uma editora brasileira, muito forte no período. Essa produção tinha uma circulação fora do país com autores estrangeiros, franceses, ingleses, e a Maria Junqueira foi a única mulher, né, a escrever quatro títulos. Desses 4 títulos que a Maria Junqueira escreveu, é importante ressaltar que ela teve o maior número de títulos publicados, inclusive um deles foi mais de 6 vezes reeditados. Nossa. Então, aí se levantou uma pergunta para essa minha pesquisa, né? Por que a Maria Junqueira foi essa única mulher? O que ela tinha de diferente, né? E por que se utilizaram dela, né? Da representação feminina católica para essas publicações. Então, isso realmente tinha um lugar nesse discurso, né? Então, a editora Gir também foi um dos pontos também que eu tive que me aprofundar, porque as pesquisas voltadas para a editora Gir não existia. Então, é importante também dizer isso, que a editora Gir tinha outros temas, né, de impressos, né, voltados para a arte, voltados para a família também, para a educação, mas a Maria Junqueira, ela acabava escrevendo, assim, era uma extensão da família e da educação, porque as duas tinham um diálogo muito forte, né, assim, de interconexão, de se conectar mesmo. Ah, legal. É muito interessante também
porque, pelo que eu percebi, você analisa a atuação dela como educadora, tanto no rádio, como na produção acadêmica, e também o seu papel dentro do mercado editorial, né? Que eu acho que é uma coisa interessante que eu acho que a maioria da população desconhece, né? A gente conhece os grandes literatos, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser pesquisado sobre ela, né? Porque você fala sobre a educação. E ela, você iniciou no começo, que você falou que ela escreveu sobre mulheres também. É isso mesmo? Tem outra produção dela voltada para a história de vidas de mulheres? O que seria isso? Só para a gente ter uma curiosidade. Tem umas duas produções. Tem umas duas produções, João, assim, dela. Sobre a Imperatriz, se eu não estou enganada, agora me fugiu um pouquinho da memória, mas existem duas produções dela que eu acabei não encontrando, só assim a descrição, né, nos jornais. Mas tem todo tipo de pesquisa, se você me permitir, estudar mulheres, né, estudar mulheres intelectuais é uma dificuldade muito grande. Primeiro, porque a gente precisa reconhecer por quê, qual que é o diferencial dessa mulher, por que essa mulher é intelectual, né? O que distingue essa mulher de outras mulheres, né? Então, é preciso, então, compreender dentro da história o papel dessas mulheres, né? Porque, anteriormente, as mulheres, na verdade, as mulheres sempre fizeram parte desse campo intelectual. Só que, assim como eu percebi que dentro da Escola de Paz no Brasil, a Maria Junqueira não está reconhecida como uma intelectual, como uma das fundadoras do projeto aqui no Brasil, é como se eles encobrissem o nome dela. Assim acontece com as mulheres, no geral, na história, né? Então, elas ficam invisibilizadas nessa história. Não é que elas não existam, elas existem, elas estão ali. Basta a gente levantar aquele véuzinho e perceber que as mulheres estão ali, né? A gente percebe nas leituras que muitos intelectuais conhecidos hoje tinham uma mulher que talvez fizesse as correções dos textos para eles, ou talvez produzissem aqueles discursos para os homens, né? E que não foram reconhecidas. Então, é importante o papel da história, né? E da história das mulheres nesse sentido. Então, é importante isso, mas também é importante nós, eu digo mulheres e homens, reconhecer essa trajetória feminina distinta, né? Para daí a gente poder problematizar essas histórias, né? Porque não basta elas estarem, é importante a gente reconhecer essas mulheres. E aí, como terceiro ponto que eu coloco, né, para estudar as mulheres, é importante querer observar, querer perceber e querer perguntar, né? A Maria Junqueira era uma mulher branca, de classe média alta, né? E por que outras mulheres, né, não estão lá? Por que não existe dentro? Por que a Maria Junqueira, mesmo sendo parceira, amiga, caminhando junto com os pioneiros da educação, por que o Alceu Amoroso, né, o Fernando de Azevedo, por que ela não foi reconhecida? E por que outras mulheres também, que talvez estivessem lá, não foram reconhecidas? Então, é necessário nós, hoje, mulheres, levantarmos, não só mulheres, né? Os homens também, levantar nas suas pesquisas, sim, levantar esses questionamentos. Joana, é muito interessante essa abordagem que você fez sobre a importância do estudo das mulheres e a importância das mulheres dentro da educação. Porque, por exemplo, hoje tem muitos historiadores, pesquisadores que estudam a mulher na visão macro em si, né? Mas é muito legal essa visão que você tem da mulher na educação. Então, isso é muito interessante. Pessoal, a gente vai terminando por aqui, mas eu acho que vou indicar a leitura do livro, tá?
Ali você vai conhecer um pouquinho sobre a história dessa mulher, Maria Junqueira Schmidt, a história dessa mulher no campo da educação, no mercado editorial, o protagonismo dela. Então, eu fico assim pensando, né? Ela é uma mulher branca, né? Se é que a gente teve também educadoras negras, indígenas, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser estudada, né? Para a gente entender um pouco desse protagonismo da mulher, né? E acabar um pouco aquela visão da mulher sempre atrás do homem. Não, a mulher está ao lado do homem, equiparado e igualmente, né? Então, acho isso muito interessante. Joana, diz para o pessoal onde pode encontrar seu livro. Pessoal, isso aqui é só um resumo do que tem no material. Quem quiser se interessar, eu vou deixar o link aqui do livro dela, das mídias sociais, onde pode encontrá-la, bater um papo, tirar dúvidas, dar sugestões, tá? Perfeito, João, é isso mesmo. Quem quiser pode deixar meu e-mail, João. Sim. E se estiver assistindo, falar para mim, estou assistindo, eu estou me propondo a encaminhar um livro sem custos de correio, com um descontinho lá, sem custos. Me manda uma mensagem pelo meu e-mail, que eu vou estar respondendo. Sim. E, na verdade, como você disse, João, realmente, quem estuda a história das mulheres, quem se propõe a isso, tem uma um vasto campo aí de pesquisa, exatamente, mulheres negras, mulheres indígenas e outras, né, que é bem importante a gente estar fazendo esse tipo de colocação, né? Eu que agradeço, João, né? Obrigada pelo apoio, obrigada, eu que agradeço a paciência de todo mundo e me coloco à disposição para quem tiver interesse de saber mais, de conhecer mais, estou aqui disposta a responder tudo, tá? Agradeço, João, obrigada. Pessoal, tudo de bom? Eu vou deixar o link na descrição e caso alguém quiser o livro com desconto, tem que falar que assistiu a entrevista aqui no canal, tá? No demais, um abração, tudo de bom. Tchau, tchau.